Bom dia a todos. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária, hoje, dia 26 de julho de 2023. Presente é a doutora Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite, procuradora de Justiça, a Defensoria Pública, a doutora Francilene Gomes Brito. Eu submeto à apreciação da Corte a ata ordinária da 25ª sessão do dia 23 de 2023, de 19/7/23. Alguma objeção, Corte? Sem objeção. Declaro aprovada. Processo com sustentação oral. Apelação 0051-250-87-2020-806-0112. Apelante Alcione Araújo Tavares Anselmo. Apelado, Hospital da Unimed Cariri. O doutor Shalom Tavares está inscrito para a sustentação oral. Eu sou o relator. Doutor Shalom. Não, 3. Está aí? Procure aí o doutor Shalom. É do Juazeiro. Vou chamar novamente. Doutor Shalom, por favor. Está em sala virtual. O processo será julgado com os demais. Chamo a julgamento o segundo da pauta. Agravo de instrumento 06-35-502-40-2022-806-0000. Agravante T de AS de A, representado por MX de A. Agravado PIS de A. Advogada doutora Larissa Macedo. Relator é o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos. Doutora Larissa Macedo, Vossa Senhoria dispensa a apresentação do relatório. Sim. Pois Vossa Excelência tem o prazo regimental para fazer a sustentação. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar essa fala cumprimentando essa Câmara, os salvos desembargadores, na pessoa do desembargador presidente, desembargador Inácio Cortez, conterrâneo do Cariri, e também na pessoa do desembargador relator, desembargador Paulo. Salvo também o membro da Procuradora de Justiça, doutora Ângela, bem como a colega da Defensoria Pública, meus colegas também advogados e advogadas aqui presentes. Iniciar a fala dizendo que esse processo se trata de uma revisional, tanto de guarda como de pensão de alimentos, que foi proposta pelo genitor no intuito de ver diminuído o valor do pagamento dessa pensão de alimentos. Hoje, a pensão está fixada em 1,33 salário mínimo e o desejo do agravado é que seja minorado para o quanto de 20% do valor do salário mínimo. Em decisão de primeiro grau, a magistrada, sem ouvir o representante do Ministério Público, em decisão que não se aprofundou antes mesmo de qualquer instrução probatória, minorou esses alimentos para o patamar de 30% do salário mínimo, metade do material escolar e metade do fardamento, tendo indeferido a tutela de urgência no que tange à guarda, mantendo compartilhado. No entanto, hoje, o intuito desse agravo é de reverter essa decisão de piso, apesar de já haver uma suspensão dada também em sede de tutela nesse agravo pelo desembargador relator, mas o nosso objetivo é de que essa decisão que foi dada no primeiro grau ela seja totalmente revertida para que ele permaneça pagando o que foi fixado na origem, num acordo que foi feito entre os genitores, que era no valor de 1,33 salários mínimos. Por quê? Porque não há os requisitos autorizadores dessa tutela de urgência, desembargadora Fátima. Não temos verificado a probabilidade do direito. No entanto, a magistrada qual diz que o que demonstra que a obrigação alimentar está demasiadamente elevada, tendo em vista que compromete mais de 50% da renda do agravado. No entanto, isso não ficou verificado, pelo contrário, as folhas 28, o próprio agravado afirma que recebe em torno de R$4.000, então o valor de 1,33 salário mínimo está, sim, condizente com o que ele pode ofertar ao filho. Ademais,
além de não restar comprovada a suposta minoração de rendimentos que ele alega ter sofrido e que ensejou essa revisional de alimentos. Ele confessa que permanece trabalhando junto aos colégios Farias Brito, Santa Cecília, Colégio Evolução em Juazeiro do Norte e dá aula em cursinhos. Cabe destacar, como já salientei, que o Ministério Público ele não foi intimado e é um dever do parquê se manifestar nas ações em que há interesse de menor, antes mesmo de ser prolatada qualquer decisão pela magistrada Acol, que não foi observado no presente caso, que nos denota que há aí uma grave irregularidade processual que também precisa ser corrigida. Então, nós também verificamos que ele traz que houve um saque de FGTS, que também há numerosas dívidas junto à Caixa Econômica, no entanto, não faz prova, naquele momento, de nenhuma dessas alegativas, pelo contrário, faz juntada de documentação somente aqui, quanto das suas contrarrazões aos agravos, trazendo, na verdade, a inovação recursal, desembargadores, que não é possível nessa sede de cognição. Ademais, a magistrada diz que há um risco ao resultado útil nessa perpetuação dos alimentos em patamar tão elevado, conforme analisei, poderia prejudicar a própria subsistência do alimentante. No entanto, destaco, as folhas 28 dos autos, a comprovação de que não há o comprometimento desses 50% da renda desse agravado, pelo contrário, de que ele tem renda suficiente para continuar arcando com o pagamento já fixado de 1,33% desses salários mínimos, pois ele é professor em diversas instituições de ensino nessa capital e também no interior do estado, além também de ser professor em diversos cursinhos. No mais, manter a decisão que estamos agravando vai trazer um prejuízo irreparável à alimentação dessa criança, tendo em vista que as despesas que foram comprovadas e não impugnadas, salientes que essas despesas não foram impugnadas, desembargador Paulo, pelo agravado. Então, ele concorda com as despesas do filho, estão em torno de R$5 mil. A genitora é mãe de outras 2 crianças, então ela está suportando todo esse ônus financeiro desse menor, né, o que não pode recair sobre as costas da mãe, porque nós temos que observar o trinômio da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade desses alimentos, o que não está sendo verificado no presente caso com a decisão da magistrada. Ademais, como eu disse, os gastos que o agravado trazem não são suficientes para elidir. No nosso entendimento, desembargador Paulo, é necessário uma instrução nesse processo para que sejam quebrados sigilos bancários, para que seja investigada a realidade financeira desse agravado. Né? Numa decisão, uma tutela de urgência, numa cognição sumária, não seria suficiente para se investigar a real condição, a real possibilidade desse agravado de alimentar o filho. Então, essa análise inicial que foi feita pela magistrada, saliento novamente, sem a oitiva do Ministério Público, não tem o condão de apurar a realidade financeira desse genitor. Tanto é que o parecer da Procuradoria de Justiça, irretocável, traz nesse sentido, né, que é dever das partes comprovar os seus ganhos e os seus gastos, o que não foi feito nesse caso, tendo em vista que era necessário haver uma investigação, uma quebra desse sigilo para se apurar a realidade. O Ministério Público ainda traz, a parte agravante conseguiu elencar razões suficientes que justificassem a alteração da pensão alimentícia ao valor anteriormente fixado, que foi fixado em acordo entre as partes, o valor de 1,33 do salário mínimo. Além disso, continua o parecer da Procuradoria de Justiça. Não foi evidenciado nos autos a impossibilidade financeira arguída pelo genitor, desembargadora Fátima. Assim, a Procuradoria considera que existem os elementos suficientes, né, para a manutenção dos alimentos anteriormente fixados. E venho aqui hoje trazer essas 2 questões que, no nosso ponto de vista, merecem ser observadas, que é a falta de oitiva do Ministério Público de primeiro grau, a capacidade financeira desse genitor, a necessidade dessa criança e também requerer que esse recurso ele seja conhecido e totalmente provido no sentido de reforma da decisão recorrida e manutenção da pensão de alimentos no valor que foi acordado entre os genitores. Sem mais, agradeço a oportunidade de fala e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada.
Obrigado, presidente. Eu vou apresentar pela proposta de emenda, que está bem substanciada. É certo que o número excessivo de documentos e manifestações pode tumultuar o feito, bem como atrasar a prestação jurisdicional, visto que a protocolização de petições de forma desordenada deixa de observar a ordem cronológica e, inclusive, podem não guardar qualquer consonância com o objeto principal da ação. No caso dos autos, ressalte-se que não há previsão legal para que, nessa fase processual, a parte agravante atravesse petição de manifestação sobre as contrarrazões apresentadas pelo agravado. Nesse sentido, em vista de evitar tumulto processual, acolhe-se o pedido da parte agravada para determinar o desentranhamento da referida manifestação. O agravo de instrumento constitui recursos, segundo eventum litis, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. No aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, requerindo sobre-argumentações meritórias ou matéria de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juiz de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, a redução do valor da obrigação de prestar alimentos só se justifica se houver alteração nas condições financeiras de quem o presta ou redução da necessidade de quem os recebe. No presente caso, verifica-se que, quando da aprovação da decisão hostilizada, o alimentante não havia juntado documentos suficientes que comprovassem a sua redução salarial, mormente porque não juntou comprovante de rescisão empregatícia e de suas despesas. Somente agora, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, é que veio a juntar documentos que comprovariam o decréscimo da sua capacidade financeira em prestar os alimentos anteriormente fixados. Cede isso, que esta instância está impedida de analisá-los, tendo em vista que não foram submetidos ao crivo da douta juíza de primeiro grau à época, tampouco foram objeto da decisão agravada. Sendo assim, não demonstrada à época a alteração substancial da situação financeira do agravado, no sentido de justificar a redução da obrigação alimentícia, deve ser reformada a decisão liminar para manter a pensão alimentícia anteriormente fixada. Nesse sentido, presidente e eminente desembargadora Fátima, agravo de instrumento conhecido e provido. É como voto. Voto, eminente desembargadora Fátima. Ratificando, acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho e proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Decisão unânime. O que foi que aconteceu aí? Não temos Chamo a julgamento o apelação. Hã? Só aumentar lá. Tá. Chamo a apelação número 0132-189, 189, 67, 2018, 806001. Apelante PAD, Instituto para o Desenvolvimento da Educação Limitada, apelada, que tá, Gabriela Oliveira Rodrigues e outros. A doutora Letícia Cavalcante está inscrita pela parte apelante para a sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Apagou aqui, não. Depois eu faço isso. A doutora Letícia dispensaria a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral. Obrigada. Cumprimento esta corte.
Bom dia, cumprimento essa corte na pessoa de seu presidente, doutor Inácio Cortez, também relator desse processo, demais desembargadores, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça e demais colegas em sala virtual. Esse caso, excelências, é um caso em que as alunas, duas alunas, elas são beneficiárias do FIES em 100%. Acontece que o FIES, ele é limitado pelo FNDE. Pela Lei 10.260, o FNDE pode limitar parâmetros de mínimo e máximo de financiamento e permite que a diferença possa ser cobrada pela instituição de ensino. Então, mesmo que um aluno tenha 100% de financiamento, esse 100% é em cima do valor estipulado pelo FIES, que não está coincidindo com o valor de semestralidade da IES. Então, vai existir uma diferença que não vai ser financiada, mesmo que seja 100%. E isso está previsto na Lei 10.260, também no contrato firmado entre IES e aluno. São dois contratos. Um firmado entre o aluno e o FNDE, que estabelece um valor de financiamento, e um contrato de serviços de educação entre a IES e o aluno, que também estabelece outro valor, que não está coincidindo, vinha coincidindo até 2017. Mas em 2018, o valor do teto do FIES, estabelecido pelo FNDE, não coincidiu com o valor da semestralidade. E aí existe uma diferença que a IES é permitida a cobrar do aluno. Só que como o aluno entende que tem 100%, ele não entende essa cobrança. Porque o sistema, o CIS-FIES, ele é todo gerido pelo FNDE. A IES ela não tem nenhuma ingerência sobre esse sistema. Ela não consegue alterar, ainda que seja em R$1, o valor do financiamento. Então, assim, não pode a IES ser cobrada por um valor que o governo não está financiando. Não pode a IES ser responsabilizada com o seu patrimônio a suprir uma diferença não financiada pelo FNDE. Isso está previsto na Lei 10.260, no contrato de prestação de serviços educacionais, que, como eu disse, são diferentes, contemplam valores diferentes. Esse é o nosso principal fato, nosso principal argumento, pelo qual a IGES pede o provimento da apelação. Ok. Eu vou ler a ementa. A ementa e a ementa, apelação civil, consumidor, ação ordinária, alunos beneficiárias do FIES, financiamento de 100% dos encargos educacionais, reajuste, cobrança do valor excedente ao teto coberto pelo FIES, indevida, responsabilidade pelas alterações dos valores da semestralidade que não deve recair sobre o estudante, pacta sunt servanda, relativação frente à ofensa ao princípio da função social do contrato, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida. Ressalte-se que a relação entre as partes é classificada como relação de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive do artigo 6º, 8º deste diploma, que admite a inversão do ônus da prova como instrumento de equilíbrio da relação processual. Cinge-se a controvérsia em analisar se é exigível a cobrança dos valores complementares das mensalidades do semestre de 2018-1 às estudantes beneficiárias do Programa de Financiamento Estudantil FIES, em decorrência de reajuste acima do teto abrangido por este programa. Compulsando os autos, constata-se que as apeladas ingressaram na instituição de ensino apelante em 2014-1, atraídas pelo financiamento de 100% das mensalidades do curso pelo FIES, uma vez que não possuíam condições financeiras para custear a integralidade do valor do curso, assim como que os documentos de folhas 3435 e 3943, que descrevem os termos e os detalhes da abrangência do financiamento em relação ao semestre de 2018-1. Expressam que seria financiado o percentual de 100% do valor total de R$ 42.983,70, ou seja, sem prever qualquer valor remanescente a ser suportado pelas apeladas, mediante o emprego dos seus próprios recursos. Sustenta a apelante em que, pese essa previsão, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com as recorridas esclarece que o valor da semestralidade seria R$ 58.376,28, argumentando ainda que o supracitado contrato de financiamento prevê que a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino
e aquele fixado pelo FIES será cobrado mediante a utilização de recursos próprios do financiado, assim como que aditamento deste instrumento é condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES. A cláusula acima transcrita, além de conceder crédito relativo aos 12 semestres do curso, dispõe sobre o pagamento percentual de 25%, ou seja, R$ 89.640, cujo valor adicional para atender aos eventuais acréscimos dos encargos educacionais no decorrer do curso, deixando a apelante de apresentar qualquer argumento no sentido de que essa importância foi totalmente empregada anteriormente ao semestre de 2018-1, para justificar a cobrança de eventuais valores excedentes. Importa destacar ainda que a discussão acerca de qual sujeito detém a responsabilidade pelas alterações do pagamento é controversa. No entanto, não se pode olvidar que as partes beneficiárias do financiamento estudantil em questão são o elo mais frágil dessa cadeia de relações, que ainda envolve a instituição de ensino e o FNDE. Compreende o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que as instituições de ensino que aderiram ao FIES se submetem às condições e aos limites do reajuste das mensalidades impostos pelos atos governamentais, sendo necessária a comunicação prévia dos exatos valores a serem cobrados pela universidade, em observância ao direito de informação previsto no artigo 6º do CDC, especialmente quando envolvem estudantes de baixa renda. Analisando a controvérsia em questão, sob o prisma do princípio da função social dos contratos, conclui-se que o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, que aumenta o valor da semestralidade de modo que seja ultrapassado o teto da importância abrangida pelo FIES, não atenda a esse pressuposto, uma vez que deixe de observar as regras do programa de financiamento aderido, não apenas pelas apeladas, mas também pela instituição de ensino, o que, sob a análise do contexto social em que se insere esse instrumento, ultraja a justiça contratual e o equilíbrio da relação jurídica em comento. Portanto, não merece prosperar o fundamento utilizado pela apelante para embasar a possibilidade da cobrança em questão na observância do princípio do pacto da servanda, uma vez que este preceito é relativizado pelo princípio da função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil e do entendimento firmado por esta Corte de Justiça. Desse modo, os argumentos utilizados pela apelante para rechaçar o direito pretendido pelas autoras são ineficazes para imputar-lhes o encargo de arcar com o pagamento dos valores resultantes dos acréscimos que geraram diferenças nas mensalidades. À luz do exposto, conheço do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo os termos da decisão do juiz Acó. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Acompanho Vossa Excelência, presidente. E a desembargadora Fátima? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Eu proclamo o resultado. A Câmara, a unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigada, bom dia e bom trabalho. Chamo a julgamento a apelação 650, apelação número 0050-458-03-2020-8060123. Apelante Valdir Eleutério dos Santos, apelado Banco C6 Consignados S.A. O doutor Felipe de Carvalho, pelo apelado, está inscrito para a sustentação oral de forma online. Eu sou o relator. Doutor Felipe? Não, doutor. Bom dia. Eu estou substituindo. Doutor Felipe, no caso, é pela parte autora, pelo apelante, Valdir Eleutério. Tá sem som. Eu estou pela parte apelada do Banco C6. Estou inscrita para sustentação. Não, peraí. A apelada... Está cortando o áudio. Aqui está o doutor Felipe Carvalho. Vossa Excelência está da procuração? Teve subestabelecimento? Tem subestabelecimento. Estou pelo Banco C6, em substituição, como recorrida. Nome ao OAB, por favor. OAB PB 12173. OAB Bahia, não é? Não, Paraíba. Paraíba. É porque aqui está Bahia, doutor Felipe. Como é seu nome, doutora? Elza Cantalice. Elza Cantalice. Veja no processo aí.
tá? Dispensaria a leitura do relatório? Na verdade, Excelência, eu estou como recorrido, entendeu? Eu estou, na verdade, pela manutenção... Não, só como a senhora está inscrita para a sustentação oral, eu estou lhe perguntando se a senhora dispensaria o relatório. Sim, dispensaria. E quanto a senhora, pela parte recorrida, pelo apelado, o recurso fica beneficiário à sua parte, não? O recurso foi negado provimento. Vossa Excelência dispensaria a sustentação oral? Sim. Então, eu vou ler aqui o projeto de emenda. Processo civil, direito do consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, com condenação em danos morais e materiais, contrato de empréstimo bancário consignado, comprovação da formalização do contrato, juntada da transferência eletrônica em conta de titularidade do autor, no valor pactuado, inexistência de ato ilícito passivo de reparação por danos morais, pedido de realização de perícia grafotécnica, desnecessidade, assinaturas similares, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. Como voto o desembargador Paulair? Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Desembargadora Fátima? Acompanhando o relator. Resultado, aclama a unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Decisão unânime. Bom dia a todos, obrigada. Chamo a julgamento a apelação 6.15, apelação 0154-609, 32-2019-806-001. Apelante Fernão Américo de Moura, apelado Moura do B Engenharia S.A. A doutora Maria Eduarda Ribeiro, pela parte apelada, está inscrita para a sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Doutora Fátima, por favor. Doutora Fátima. Ou doutora Maria Eduarda. Bom dia. Desculpe, pensei que a excelência estava chamando a relatora. Por isso que eu fiquei calada, desculpa. Bom dia a todos. Doutora Eduarda, eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral. Certo. Bom dia a todos, novamente. Estou pela parte apelada, Moura do B Engenharia S.A. O presente processo trata-se de obrigação de fazer de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em que a parte autora adquiriu 2 unidades imobiliárias, referente aos números 301 e 601 do empreendimento Brooklyn Central Park, e ela alega que adquiriu esses 2 imóveis e quitou o preço dessas unidades em novembro de 2018. Porém, a construtora não outorgou a escritura definitiva desses imóveis. E, com isso, ela ajuizou essa ação, requerendo a obrigação de fazer dessa outorga de escritura definitiva, bem como danos morais, no importe de R$20.000. Contudo, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pleitos autorais, condenando a apelada a outorgar essas escrituras no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária, e indeferiu o pleito em relação aos danos morais. Com isso, e resignada com essa sentença, a parte apelante, no caso a parte autora, recorreu dessa sentença, reiterando os pedidos de indenização por danos morais e reiterando essa outorga dessa escritura pública mais em 15 dias. Mas posterior a essa apelação, a parte apelada, no caso a parte ré, juntou aos autos nas folhas de número 411 e 423 essas escrituras públicas que a parte alega não ter sido outorgadas. Inclusive, essas escrituras são com alienação fiduciária. Todas as escrituras com alienação fiduciária já têm efeito definitivo.
que é isso que a parte requer. Ela requer a escritura com efeito definitivo, porém, essas escrituras já anexadas pela construtora, logo após a sentença, já demonstram que, nesse caso, a obrigação já foi quitada pela ré. Então, não há nem o que se falar, nem indenização por danos morais e sequer o cumprimento dessa obrigação, tendo em vista que já foi cumprida pela parte ré, nos autos, inclusive, comprovada, como já falei, nas folhas 411 e 423. Então, com isso, o que a construtora requer é a manutenção dessa sentença e requer que também reitera que não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo pela parte autora, tendo em vista que essas outorgas dessas escrituras foram feitas em 2018, em julho de 2018, antes mesmo até do ajuizamento da ação pela parte autora, apelante, né, ora apelante. Então, é isso. O que a construtora requer é a manutenção da sentença de primeiro grau, afastando a indenização e reiterando o cumprimento dessas obrigações. Obrigado a todos, tá? Não, doutor. Eu vou ler aqui o voto, porque aqui tem um assunto do... Eu não estou escutando, perdão. Não sei se o áudio de vocês, como eu estou longe, está aberto ou fechado. O quê? Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Agora estou. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo. Passo a análise do pedido de concessão de tutela provisória para que o recorrido transfira as unidades imobiliárias ao autor através de escritura pública no prazo de 15 dias, bem como o pedido de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, não concedido pelo magistrado da COR e objeto do presente recurso. Inicialmente, ressalto que o caso concreto configura uma relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eis que as partes se enquadram nas respectivas definições de fornecedor e consumidor final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao CDC aos contratos de compra e venda de imóveis quando o comprador é o destinatário final do bem, o que ocorre no caso dos autos. Pois bem, compulsão dos autos, observo que, de fato, houve um descumprimento contratual, na medida em que, após a quitação das 2 unidades imobiliárias por parte do apelante, em 20 de 11 de 2018, a empresa promovida não cumpriu de imediato com o que determinava a cláusula 8ª do instrumento de promessa de compra e venda, folhas 18 e 33, que era a liberação do gravame hipotecário, ocorrido somente em 20 de 4 de 2020, após 18 meses da citada quitação. Posteriormente, a tal liberação é cabível a outorga definitiva da escritura pública dos imóveis em nome do autor, como foi corretamente determinado em primeiro grau. Ora, o autor quitou os imóveis em 20 de 11 de 2018, tentou resolver a situação da liberação do gravame hipotecário de forma administrativa, inclusive com notificação extrajudicial, folhas 10 e 11. Sem sucesso na esfera administrativa, ajuizou a apresentação de obrigação de fazer em julho de 2019, após 8 meses da quitação. Na peça contestatória, a construtora demandada juntou o termo de quitação e de liberação da garantia, folhas 373 e 374, datada de 20 de 4 de 2020, ou seja, posterior à propositura da ação, informando que conseguiu autorização de liberação junto ao Banco do Brasil. Registro, então, que após 8 meses de tentativa na esfera administrativa, foi necessário o autor procurar o Poder Judiciário para conseguir a liberação do gravame hipotecário dos imóveis, por ele comprado, realizada em abril de 2020. Após 18 meses de quitação e após a propositura da refinação. Na verdade, a liberação da garantia era uma obrigação prevista no instrumento de promessa de compra e venda, e que deveria ter sido cumprido após a quitação dos bens, sem muitos entraves. Ademais, importante ressaltar que a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, deixando claro, portanto, que a existência de hipoteca sobre as unidades construídas não pode ser oposta perante o comprador, que tem o direito de obter a escritura independentemente de que o imóvel esteja hipotecado ou não. Assim, em relação ao pedido de tutela provisória para que o recorrido transfira as unidades imobiliárias ao autor, através de escritura que o recorrido transfira as unidades imobiliárias ao autor através de escritura pública, merece prosperar. Eis que, no presente momento, nada foi efetivado pela promovida, mesmo diante da liberação do gravame e do direito que o comprador tem de obter a escritura independentemente de o imóvel estar hipotecado ou não, como mencionado anteriormente.
Não merece guarida o argumento da construtora em suas contrarrazões de que não faz sentido um pedido de tutela formulado na apelação, posto que o pedido já foi atendido na sentença à hora adversada. Isto porque o magistrado ACO condenou a parte promovida às folhas 407 à outorga de escritura pública de compra e venda de ambas as unidades imobiliárias adquiridas pela parte autora em seu nome, no prazo de 30 dias úteis, a contar do trânsito em julgado, ou seja, definindo a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado, motivo pela qual entendo pela concessão da tutela. Eis que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado se as unidades que já foram quitadas já se encontram liberadas do gravame hipotecário, condição esta que, inclusive, não impediria a promovida de outorgar a escritura de compra e venda dos imóveis, consagrando a transferência da propriedade do imóvel aos compradores. Nesse sentido, a tutela provisória resguarda o direito de o comprador usufruir dos poderes inerentes à propriedade da unidade imobiliária que adquiriu. Por tudo isso, concedo a tutela provisória para que o recorrido transfira as unidades imobiliárias ao autor através da escritura pública, mas não no prazo requerido, e sim dentro de 30 dias, após ser intimada desta decisão, o qual considero razoável o entendimento do pedido, sob pena de multa diária no valor de R$ 300 por cumprimento por cada unidade. Por descumprimento por cada unidade. Ato contínuo, por tudo que foi disposto até aqui, não vislumbra a ocorrência apenas de mero aborrecimento ou descumprimento contratual, como alega a construtora, motivo pela qual entendo cabíveis os danos morais e necessária a reforma da sentença de primeiro grau. Existe o que o adquirente de boa-fé e que cumpriu o contrato de compra e venda do bem com a quitação não pode ser prejudicado por relação jurídica estabelecida entre credor hipotecário, instituição financeira e construtora vendedora do imóvel. Nesse sentido, a jurisprudência desse colendo tribunal e dos demais tribunais pátrios tem sido pelo cabimento de danos morais nos casos similares, ao que ora se apresenta, momento considerando o tempo em que o consumidor busca resolver seu problema na esfera administrativa. Eis que a demora injustificada da baixa do gravame, após a quitação do preço, caracteriza abuso, gerando aflições pessoais e sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, pois se vê diante de uma situação de insegurança jurídica acerca do seu direito de propriedade após comprar um bem e quitá-lo, conforme previa o contrato caracterizado dano moral in relapse. Aí aqui eu cito uma jurisprudência da nossa desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, no acordo número 01740197201980-6001, de Fortaleza, data do julgamento 21/6/2023, segunda Câmara de Direito Privado, publicada em 21/6/2023. Porque, no caso presente, a parte negritada, no caso presente, deve-se levar em conta que a parte ré só providenciou a baixa do gravame da hipoteca com ordem judicial determinante dos presentes autos, ou seja, quase 2 anos após os autores terem adimplido a sua obrigação, suportando este uma clara violação do direito de propriedade perpetrada pela recorrente. Assim, considera-se patente a frustração dos autores em usufruir plenamente o imóvel adquirido e a perda do seu tempo útil na tentativa de solucionar o impasse para efetivar a propriedade. Destarte forçoso reconhecer que a conduta da parte ré acarretou infortúnios que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, causando abalo emocional e psíquico aos demandantes por um longo período de tempo, sendo suficiente para a caracterização do dano moral. Aí aqui a Vossa Excelência arbitrou em R$10.000. Aí aqui também tem outro aqui que é do Tribunal de Justiça, daqui também, doutor Mauro Ferreira Liberato, desembargador Mauro Ferreira Liberato. Em contrato de compra e venda de imóvel, atraso na entrega do bem, livre de gravame após quitação das parcelas, falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Essa é do desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, no agravo, número 017251 13-22-01-88-06001. Relator do desembargador Mauro Liberato, julgado em 15/12/2021, primeira Câmara de Direito Privado, publicado em 15/12/2021. Tem aqui também outra, aqui já é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a obrigação do credor hipotecário de efetuar a baixa da hipoteca, compromissários compradores que não podem ser prejudicados por pendências administrativas e financeiras das vendedoras perante o banco. Observância do princípio da boa-fé objetiva, quitação do preço, investe os adquirentes em receber o imóvel livre de gravames. Aqui também relator Tribunal de Justiça do Espírito Santo, acordo 00805975 2001 8060047, relatoria do desembargador Carlos Simões Fonseca,
julgado em 15/10/2021, segunda Câmara segunda Câmara Civil, data da publicação 18/10/21. Tem mais aqui ainda, no nosso tribunal, a obrigação da incorporadora de proceder junto às instituições financeiras à retirada da súmula ou da hipoteca das unidades vendidas, súmula 308 do STJ. Aqui é a relatoria do desembargador TJ Ceará, acordo 017695 5664 2001 68001, relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho, data do julgamento 25/1/2023. Terceira Câmara de Direito Privado, data da publicação 5/2/2023. E tem mais outro aqui, que é do Tribunal de Justiça do Rio. Tem outro aqui que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, existe que tal indenização deve ser guiada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, bem como compatível com as peculiaridades do caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima, a reprovabilidade da conduta da parte que causou o dano, sua condição econômica e as condições sociais de vítima. No entanto, não pode representar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo ter também uma finalidade pedagógica, a fim de coibir a reiteração de determinadas condutas. Assim, sendo levado em consideração o caso dos autos, tomado como parâmetro os valores aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos, fixa a indenização por danos morais a ser paga pela empresa promovida ao autor da presente ação no valor de R$10.000. Dentro do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para conceder a tutela provisória e determinar que o recorrido transfira as unidades imobiliárias descritas na exordial ao autor através de escritura pública, no prazo de 30 dias, após ser intimada desta decisão, sob pena de multa diária de R$300 por dia de descumprimento por cada unidade. Condenar a parte promovida, a hora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, que é fixo no valor de R$10.000, acrescido de correção monetária a partir do presente julgado, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Outro sim, em virtude da sucumbência mínima da parte apelante, redistribui o ônus sucumbencial, direcionando apenas a construtora ré, que deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 e do artigo 86, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Presidente, eu já acompanhei Vossa Excelência, mas eu quero fazer uma observação com relação às unidades alienadas. A aplicação da súmula 308, obviamente, elas devem ser residenciais, porque as comerciais não são recepcionadas, como nós já julgamos aqui. Eu acompanho Vossa Excelência. E como vota a desembargadora Fátima Loureiro? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Vou abrir aqui novamente. Proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Ok? Encerrado o julgamento dessa coisa. Vamos agora aos processos com requerimento de preferência. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Chamo agora os processos com requerimento de preferência. O doutora Deisiane da Silva, pergunta se está aí fora, e o doutor Dejaniro Santos é online. O doutor Dejaniro estão online? Bom dia, Excelência, presente. E o doutor Dejarino? No caso aqui, são os embarques de declaração 02, 33, 907, 05, 2021, 806, 001, 50, 1001. Embargante Fetapé, Incorporação Imobiliária Limitada, embargado Emanuel Bezerra Borges dos Santos. A relatora é a desembargadora Fátima Loureiro. Com a palavra, Excelência. Pois não, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração e eu peço, venha a Vossa Excelência, o desembargador Paulo Ayrton, para ler apenas o caixa alto do voto. Excelência, pois não. Processo civil, embargos de declaração, decisão que negou provimento aos embargos anteriormente interpostos em face da ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Ausência de contradição dentro do próprio julgado. No entanto, omissão configurada
parte recorrente que fora devidamente intimada para contrarrazoar o recurso apelatório, vício sanado, incidência de multa afastada, recurso conhecido e parcialmente provido. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. O desembargador Paulo Ayrton. Da mesma forma, presidente. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Agora vamos ao segundo, 6.71, embargo de declaração 000846595-2013 e 8060164 50001. Relatoria da desembargadora Fátima. Embargante Tito Ramos de Oliveira e outro. Embargado Coelho Muniz Mineração Limitada. A doutora Dejane também representa a parte embargada. Com a palavra, a desembargadora Fátima, que é a relatora. Pois não, senhor presidente. Também, igualmente, peço para fazer só a leitura da caixa alta, que está bem objetiva. Embargos de declaração acordam que negou provimento ao recurso de apelação em manutenção de posse. Processo julgado com base no melhor título de propriedade. Requisitos do artigo 561 do CPC, demonstrados. Alegação de omissão quanto às teses sobre o registro de propriedade originária de ação de uso capião, ausência dos vícios apontados, partes que pretendem demarcar propriedade ou sanar duplicidade de registro em defesa de ação possessória, impossibilidade, mera pretensão de rediscussão de fato controvertido e suposta má análise das provas dos autos, aplicação da súmula 18 do TJCE, embargo de declaração rejeitados. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Desembargador Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Resultado, a Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Ok, doutora? Muito obrigada, Excelências. Bom dia a todos. Bom dia. Chamo agora processo retirado de mesa. Desembargadora Fátima. 6.120, apelação civil 0051-752-59-2028-060101. Processo retirado de pauta. Da minha relatoria. 6.9, apelação civil 0036-003-05-2014-806-0071. 6.26, apelação civil 0152-298-78-2013, 806-001. Desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, filho. 6.68, apelação civil 0201422975-2022-8060043. Desembargadora Fátima. Apelação civil 000930978-2018-8060064. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Agora, considerações finais, desembargador Paulo. Presidente, antes das considerações finais, eu quero apresentar aqui que ontem, dia 25 de julho, completou 10 anos da minha ascensão ao Tribunal de Justiça, a nomeação do desembargador Cid Ferreira Gomes, com muita honra, com muita satisfação, integra esta Corte de Justiça e agora a segunda Câmara. No mais, parabenizar a Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, como de sempre, muito competente no que faz, e desejar a todos um ótimo final de semana. Eu não vou nem desejar parabéns ao senhor, ao tribunal que Vossa Excelência acendeu. Está aqui com a gente, brilhando, e nossa convivência nessa Câmara só tem mesmo a ser elogiada. E a desembargadora Fátima? Pois não, senhor presidente. O tempo passa rápido. 10 anos, desembargador. Parece ontem. E eu em setembro, em outubro, completo 9 anos. Quer dizer, é muito rápido, né? Parece que realmente foi ontem. Parabéns. É como o desembargador Inácio falou, a instituição que ganhou, o tribunal que ganhou e muito com a sua ascensão a essa Corte de Justiça. Parabéns. E também dizer da nossa alegria, satisfação de tê-lo de volta após umas férias merecidas e voltou realmente rejuvenescido, viu? Aí, demonstrando que está aí com as
baterias recarregadas. E parabenizar o nosso presidente pela condição dos trabalhos, de forma objetiva, rápida, célere, e dizer da nossa satisfação e também pelo retorno presencial, que nos faz falta, viu? Pois um bom dia a todos e um resto de dia muito abençoado e até a próxima. Eu já vi que o vovô aqui sou eu mesmo, né? Porque sou o mais antigo da Câmara. Agora faltou o registro dos avós, né? É o dia dos avós, né? Parabéns a todos. Parabéns aos avós aqui presentes. Um dia muito abençoado. Declaro encerrada a presente sessão.